O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste aqui para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Amém. João, no seu prólogo, ao dizer do Cristo que é a palavra eterna, diz que ele, como luz, veio para os que eram seus e os seus não o reconheceram. Esta é a sina dos pastores. Quanto mais lucidez houver em sua palavra, quanto mais tiverem esforço tentando levar o seu rebanho a pastagens seguras, mais estará exposto a incompreensões. Assim é o Cristo, na sinagoga de Nazaré, não sendo compreendido pelos seus. O amor desidratado dos seus contemporâneos, conterrâneos, invalida a força de sua atuação. Não porque Deus se deixe vencer no seu amor, mas porque é preciso estar aberto a Ele para receber a eficácia de suas graças. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo, servo de Cristo, chamado ao ministério por graça de Deus, está se dirigindo ao povo de Corinto, que tende a esvaziar a riqueza, a força, a dinamis do seu evangelho em sabedoria humana, esquecendo-se de que aquilo que importa não é a retórica e a oratória que possa acompanhar o evangelho como arte de bem dizer, o fato de ser de Pedro, de Paulo ou de Apolo. O mais importante é pertencer a Cristo e ser capaz de recolher em si, como meditação, como encontro, como conhecimento profundo, os dons de sua graça. Aqui, vamos, em primeiro lugar, dirigir um olhar para a primeira leitura, a carta de Paulo aos Coríntios. O apóstolo apresenta aqui uma reflexão muito densa. Inicia a sua carta deixando claro que a sabedoria de Deus, ela parece ser uma loucura para a pretensão do conhecimento humano. Só os loucos veem o óbvio, diz Erasmo de Roterdã no elogio da loucura. Assim também o apóstolo Paulo está ajudando a perceber que para acolher em nós o conhecimento divino, nós temos que nos desiludir da pretensão do nosso conhecimento humano. Porque o conhecimento vai esclarecer o mesmo apóstolo. Nesta referida carta, ele incha, só o amor edifica. O apóstolo Paulo, então, com uma reflexão muito densa, própria de sua genialidade teológica, procurando aprofundar o sentido da salvação que ele anuncia no Evangelho em seus lábios e também em sua vida, diz, versículo 10, irmãos, o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas. Assim também, como ninguém conhece o que se passa no homem, senão o próprio Espírito do homem que está nele, assim também ninguém pode conhecer a Deus, senão o Espírito de Deus o dá a conhecer. Deus se revelou a nós através do Espírito, é o que está dizendo o apóstolo Paulo. Portanto, faz vir a nós um conhecimento, aqui muito mais do que uma abstração intelectual, uma doutrina, já que a fé cristã não diz respeito
a um grupo de iniciados, mas há uma revelação que vem a nós, no Deus que se faz rosto e boa notícia em Jesus Cristo. Este conhecimento, esta revelação antecede, sustenta e supera qualquer capacidade nossa de entendimento. Aqui destacamos o que vai sendo esclarecido pela dogmática ao longo dos séculos. Está o elemento crucial que caracteriza a fé cristã. Ela é uma fé revelada. O próprio Deus, mistério insondável, se dirige a nós, se dando a conhecer, revelando tudo aquilo que é útil para a nossa salvação, porque nos ama e porque deseja estar em comunhão conosco. Essa é a perspectiva do conhecimento. E o apóstolo Paulo, na densidade do seu pensamento, recorre a uma analogia. O que é uma analogia? Nós não somos capazes de compreender quem é Deus, nem a profundidade, a densidade dos seus pensamentos. Então o apóstolo Paulo coloca dois modelos. Ele diz, olha, quando nós olhamos para um ser humano, nós sabemos que somente ele mesmo pode dar testemunho daquilo que está dentro de si. Nós dizemos que coração humano é terra que ninguém conhece. A Gaudium et Spes, do documento do Vaticano II, diz que o coração humano é um sacrário inviolável. Nenhum de nós é capaz de saber exatamente o que se passa dentro da interioridade. Não é? Tudo aquilo que nós podemos saber de uma pessoa, ou até do seu conhecimento, estou aqui citando Lacan, conhecimento que se estrutura como linguagem, nós só podemos ter acesso na medida em que o outro vai se dizendo. Ele vai nos dando a conhecer o que está em sua interioridade. Então o apóstolo Paulo coloca este modelo de um lado, o homem e a sua consciência, que nunca pode ser totalmente adentrada. E do lado de cá ele diz, do mesmo modo acontece também com Deus. Somente o Espírito de Deus, que esquadrinha o segredo, o Espírito que é Deus mesmo, poderia revelar o mistério íntimo do ser de Deus. E o apóstolo Paulo aqui no versículo 11 apresenta aquilo que também vai sendo desenvolvido, sobretudo, no pensamento de linha tomista. Ele diz aquilo que é próprio do ser humano. Santo Tomás de Aquino esclarece que há os actus hominis e actus humanos. Os actus hominis são aqueles atos do homem, quer dizer, aquilo que o homem pode fazer, mas que não necessariamente o faz como exercício da sua razão e da sua liberdade e da sua vontade. Nosso coração bate sem que nós tenhamos vontade disso. Nós respiramos sem que a gente necessariamente tenha que ter uma racionalização disso. Nós nos alimentamos. Então, aqui nós temos actus hominis, actos do homem. Mas nós temos os atos humanos. Ali está a moralidade, né? Aqueles com os quais nós nos comportamos e eles caracterizam, eles definem aquilo que é próprio do ser humano e que não pode ser transferido. E aqui seja me permitido esse aprofundamento, mais ou menos teológico, dogmático. No versículo 14, o apóstolo Paulo usa uma expressão, né? Homem psikos, o homem psíquico ou homem natural, que tende a não aceitar aquilo que é próprio do Espírito de Deus. Ele diz, o homem psíquico, ele fica num nível raso das suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, a revelação divina, porque julga ser uma insensatez. Vamos aqui, aperte os cintos nesta aventura conosco, adentrar um pouco a perspectiva etimológica do que o apóstolo Paulo está dizendo. Psíquicos, psiché, alma, aquilo que vai sendo sistematizado pelo conhecimento da psicologia, não é? Nós estamos na mesma origem etimológica. Paulo está dizendo da alma, esta dimensão em nós, meio corpórea, meio espiritual, que é a sede do nosso movimento interior. Todos temos psiché, todos temos alma, todos temos consciência, interioridade.
Só que esta consciência está afetada pelo pecado. Desta consciência que vem a malícia, é uma consciência que tem ignorância e que tende a não perceber as coisas como de fato elas são. Nós estamos o tempo todo projetando, julgando, de acordo com aquilo que a gente traz em nós, mais ou menos aceito ou não. E aqui vamos ao mito de Psique. Mito de Psique. Os mitos esclarecem a significação profunda do que significa ser humano. A alma é a grande descoberta do mundo greco-romano. Psique era uma mulher bela do mundo grego que foi alvo de inveja de Afrodite. Afrodite, então, a deusa do amor, ordena a Eros, que é o seu filho. Eros, pensemos lá no Cupido, que possa fazer Psique, por inveja dela, apaixonar-se por um monstro. Mas Eros, a paixão, no momento em que se encontra com Psique, ele se apaixona por ela e estabelece uma única regra. Ele diz, olha, nós vamos nos encontrar neste amor que promete a eternidade, mas você nunca vai poder me ver. E ele só se encontra com ela à noite e separado por um véu. Um dia Eros dorme e Psique, então, curiosa, acende uma vela e vai até Eros para contemplar o seu rosto. E no momento em que ela se aproxima dele, um pouco da cera quente cai sobre Eros, Eros acorda e ele foge. E Psique fica condenada a buscar Eros. Olha que coisa interessante, né? Aqui nesse mito grego-romano está dizendo a nossa tendência a buscarmos as paixões. Nós amamos aquilo que cintila diante dos nossos olhos. Um bem, uma pessoa, um cargo. E precisamente padecemos e sofremos por aquilo que amamos. E aquilo que nós amamos nunca será visto como de fato é e nunca será suficiente. Essa que é a ideia. Então, quando o apóstolo Paulo, na sua genialidade, está dizendo do homem psíquico, do homem natural, e ele está dizendo dessa psique, o horizonte semântico, o horizonte de compreensão do apóstolo Paulo é esse, desta alma em nós, deste querer em nós, que nos vai fazendo padecer por nossas buscas e por nossas procuras. E que se nós não tomamos cuidado, nossas paixões, nossos afetos, nossas emoções, se nós vestimos a camisa de nossas emoções, nós somos virados do avesso. É isso que Paulo está querendo dizer. Um homem apaixonado, a paixão no grego é patos, de onde vem patologia, pode estar doente. Entende? Se nós não tomamos consciência daquilo que provoca em nós paixão, afeto, emoção, nós podemos padecer por isso. E aí insiste o apóstolo Paulo, na sua leitura, que nós temos que buscar o conhecimento que nos vem do Espírito, conhecer os dons da graça, aquilo que ultrapassa a sabedoria humana, as capacidades naturais. O homem espiritual é enriquecido com o dom do Espírito. E quando o apóstolo Paulo fala do homem espiritual, ele está dizendo daquele que é o convite permanente do Evangelho em todos os tempos e lugares. Lá no início do Evangelho de Marcos, é o primeiro dos evangelistas, se diz epistrefo, metanoiete, convertei-vos, arrependei-vos, crede. Então quer dizer, o que é conversão no grego? Conversão no grego é metanoia, mudança de mentalidade. Então, nós costumamos traduzir como conversão, mas podemos pensar que a conversão diz a respeito apenas de uma mudança de um hábito. Mas a conversão no sentido estrito, aquela que é apelada no Evangelho, melhor traduzida como arrependimento, é metanoia, que é mudança de mentalidade. Metá, no grego, além de, não é? Nous. Você certamente deve ter escutado, não, você não, porque você mora bem. Pensa lá no lugar onde é que mora. Adoro falar mal de cunhada. Aquela cunhada que você não gosta. Aí você fala assim, eu não vou no bairro da minha cunhada não, porque lá está cheio de noiado. Olha só. É uma palavra do grego. O que é um noiado? Noiado, nous. Quer dizer, alguém que está com desequilíbrio no nous, no pensamento.
Então, Paulo está dizendo que o arrependimento, o conhecimento de Deus, ele deve mudar a nossa mentalidade. Portanto, arrependimento, aquela mudança que caracteriza o encontro com Cristo e com a revelação, deve ser uma transformação íntima, profunda, duradoura. Muda o nosso ser, entende? Nós tenderíamos pelo pecado e pelas feridas que trazemos em nossas almas a ver as coisas não como elas são, mas a partir dos nossos afetos, desafetos e ressentimentos. Paulo está dizendo que é preciso um metanous, uma mudança de mentalidade, um arrependimento genuíno, uma transformação íntima, profunda, duradoura, para que a gente possa ver as coisas segundo o olhar de Deus e tenhamos conhecimento dos dons da sua graça. Meus irmãos e minhas irmãs, Paulo está dizendo aos Coríntios, a cada um de nós hoje, que é preciso agir o tempo todo em sintonia com o Espírito Santo. Estar sintonizados com o Espírito Santo. É por isso que a gente reza. É por isso que temos que nos nutrir diariamente da palavra de Deus. É por isso que temos que ter contemplação, voltamos a São Gregório Magno. Inclusive a nós, pastores, que temos que fazer muita coisa. E aí corremos o risco de fazer de tudo. Não, temos que nos fazer tudo, mas não de tudo. Temos que ter espaço para estar com o Senhor, porque senão um pastor pode falar de Cristo e não falar com Ele. E a devoção é a alma de um verdadeiro apostolado, esclarece São Gregório Magno. Paulo está dizendo, é preciso agir em sintonia com o Espírito, adotar uma mentalidade cristã. Como é que você vê as coisas? Como é que você vê as pessoas? Como é que está o seu olhar? Ele está adoecido? E ter uma percepção espiritual. Como é que você percebe as coisas que acontecem? Como é que você lê as circunstâncias da sua vida, inclusive as difíceis? Quando você é desafiado em alguma expectativa, você vê o que diz o apóstolo Paulo, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, ou vê apenas a sua frustração pessoal? Perceber espiritualmente, perceber este mistério que está revelado e também a beleza, os dons da graça de Deus. O dom do rares divino, né? O que é a graça senão Deus mesmo? O que é a graça senão tudo aquilo que participa daquilo que Deus é? Este é o verdadeiro conhecimento. Então Paulo, na carta aos Coríntios, está atravessando a pretensão da sabedoria humana, porque a comunidade de Corinto era uma comunidade dividida, uma comunidade vaidosa, competitiva, inchada, como pode ser os nossos ambientes de trabalho. Às vezes, precisamente porque nós julgamos conhecer, às vezes, precisamente porque a gente julga que já sabe de tudo, às vezes, precisamente por causa dos nossos títulos, a gente se envaidece, se incha. E o que pode ser acrescentado a um copo que já está cheio? Se eu já sei de tudo, o que é que você pode me ensinar? Se eu não entendo que a vida é um processo de aprendizado, de desenvolvimento contínuo, eu posso envenenar o meu ambiente de trabalho e as minhas relações com a violência da minha verdade presumida, porque eu já sei de tudo que é preciso na vida dos meus filhos, eu já sei de tudo que é preciso no meu casamento, eu não tenho nada que aprender, eu não tenho nada que crescer. Então, certamente não há espaço para que o outro venha a mim, não há espaço para que eu cresça e para que eu me desenvolva, e sobretudo não há espaço para que a verdade de Deus, este pensamento que sempre supera o meu cálculo, aquilo que eu sabia da vida, venha a mim. Pensemos nisso. Quantas vezes nós, como comunidade, como grupos, como ambiente de trabalho, estamos divididos, inchados de nosso conhecimento, competindo uns com os outros, padecendo da sabedoria humana, da sabedoria deste homem psíquico, quando na verdade temos que ser homens espirituais, que assumem em si a percepção do Espírito, que nos faz enxergar melhor. E aqui vamos ao Evangelho. Jesus, na sinagoga de Nazaré, tem diante de si um demônio impuro. E aqui vemos, ironicamente, o demônio tem um conhecimento intelectivo, porque demônios são anjos decaídos. Então eles têm inteligência, são criaturas de inteligência absoluta, são melhores até do que nós, que não precisam de raciocínio. Então os demônios, eles sabem de Cristo, conhecem, tu és o Santo de Deus,
mas não basta conhecer. Até os demônios creem e tremem, diz Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 19. Porque é preciso para o arrependimento uma mudança de mentalidade para acolher em nós a palavra da verdade que nos salva. Estar aberto. Clame, peça ao Espírito Santo que te dê abertura em sua memória, em sua inteligência, em sua sensibilidade, para que você apenas não conheça, e não apenas creia, saiba de, credere Deo, não, mas que a fé seja uma experiência imersiva, transformadora. E aqui terminamos com o versículo 36, onde se diz, quando veem que Jesus tem uma autoridade, e esta autoridade é poder. Ontem vemos a autoridade, exousia, conforme a essência do Cristo que fala, diferente dos fariseus, que falam por hipocrisia. Ele fala porque ele conhece o íntimo. Agora o Cristo tem uma autoridade que se revela num poder, numa dinamis. E este poder deve realizar-se também em nossas vidas, porque também nós, em nossa psique, temos demônios que precisam ser exorcizados. Clame, peça ao Cristo com a sua autoridade, com o seu poder, que te ajude, que me ajude, que nos ajude a ter uma outra percepção diante da realidade, que esta autoridade expulse aqueles demônios que se encontram em nós, que tendem a fazer muita traquinagem e a destruir nosso ambiente de trabalho, nossa comunidade, nossa família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.